amigos e amigas, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Ter Saúde, um vídeo sobre saúde e bem-estar que toda terça-feira sai quentinho para você. Então se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você ter novidades, sempre que sair um vídeo novo você vai ser lembrado. Manda para os amigos, para as amigas que vão se beneficiar de informação, porque eu sempre digo uma coisa e eu cada vez tenho mais convicção disso. A melhor coisa para a saúde é informação. Quando a gente não entende o que está acontecendo com a gente não sabe às vezes nem qual médico procurar. A gente não sabe como ajudar o profissional de saúde, a gente não sabe como se cuidar. Então esses vídeos do Ter Saúde são feitos com muito carinho, muito amor, para te ajudar nesse sentido, para conhecer sobre você, sobre saúde e sobre cuidar bem dessa máquina linda que é o seu corpo, que é a sua nave através da qual você vivencia essa experiência no mundo, né? Então hoje nós vamos falar sobre ATM. ATM é uma siglazinha que muita gente conhece, né? Mas às vezes não sabe o que é. Então o que é ATM? É articulação temporomandibular. A gente tem um único osso que articula do rosto, que é a mandíbula, e ela se articula com o osso temporal. Então a articulação temporomandibular é essa que fica aqui, quando a gente abre a boca, mastiga, ela se articula, boceja, faz biquinho, então todo o movimento da boca solicita a articulação temporomandibular. Então existe um erro muito comum que as pessoas falam assim: ah, eu tenho ATM. Todo mundo tem ATM, porque todo mundo tem articulação temporomandibular. O que algumas pessoas têm é DTM, é disfunção da articulação temporomandibular. DTM, disfunção temporomandibular. Alguma coisa errada ali que não funciona bem. Então, dizer que você tem ATM é a mesma coisa dizer que você tem tireoide. Não é a doença, é o órgão, é a articulação em si. O mais correto é você dizer DTM, eu tenho uma disfunção na articulação temporomandibular. Uma articulação delicada, sofisticada, tem um disco, né, que amortece esses impactos, que faz a articulação deslizar uma sobre a outra. Então, a partir de hoje, você já sabe que todo mundo tem ATM, mas nem todo mundo tem DTM, ok? É muito mais fácil falar DTM do que disfunção temporomandibular, que são os nomes compridos que tem na medicina, né? Pois bem, qual que é o sintoma dessa disfunção, da articulação? Na maioria das vezes é dor, né? As pessoas acabam procurando um profissional quando já tem dor, mas alguns sintomas vêm antes. Por exemplo, inchaço. Se você percebe um inchaço mais de um lado do que do outro, pode ser uma alteração da ATM. Se você tem travamento ou para fechar ou para abrir a boca, você abre a boca até um tanto, aí trava. Ou você não consegue depois fechar a boca de volta. Pode ser que essa articulação esteja emperrando ali e já exista um desgaste do disco, impedindo o deslizamento natural dessa articulação. Dor na face. Você pode ter uma dor de um lado só da face ou dor na face inteira. Muitas vezes é confundido com dor de dente, é confundido com nevralgia de trigêmeo, então precisa realmente procurar um profissional para dar uma olhada nisso. Desvio da mandíbula. Às vezes você olha no espelho, você vê uma fotografia, você fala, parece que a boca tá torta para um lado, tá desviada para o lado, porque pode acontecer de desgastar a articulação e ela cair ou desviar para um lado. Surdez momentânea. O que acontece? Aqui, ó, a articulação temporomandibular ela é muito perto do ouvido. Inclusive, ela é muito confundida com dor de ouvido. Quando dói aqui, a pessoa acha que está doendo o ouvido. E a inflamação, dependendo do grau de inflamação, pode inflamar tanto o ouvido que o tímpano incha, as estruturas relacionadas à audição edemaciam, são inflamadas e a pessoa fica meio surda. Tem aquela sensação de tampar o ouvido como se você estivesse descendo a serra, sabe? Ou se estivesse mergulhado. Pode ser da articulação temporomandibular. Dor enquanto fala, dor enquanto abre a boca, boceja, mastiga. Não é normal ter dor, tá? Mordida desconfortável. Toda vez que você vai morder, parece que tem um desconforto. Isso é muito importante, eu vou citar vários, porque é óbvio que a pessoa não tem todos os sintomas. Você pode ter um aqui e outro acolá. Vá ver isso, porque é uma articulação que a gente usa o tempo todo. Eu tô falando aqui, minha articulação tá funcionando o tempo todo. Então ela é importante ser cuidada, porque o desgaste dela é muito fácil de acontecer.
Sintomas ainda, continuando, ruídos. Você abre a boca e faz crack, crack, crack. Ou então estalido, faz tac, tac. Aí fecha a boca, tac. É sinal de que está desgastando e um osso está batendo no outro ali. O osso da mandíbula no osso temporal. Zumbido. Muitos zumbidos ou vertigem. Às vezes a pessoa tem tontura, porque, de novo, aqui é muito próximo do ouvido e atrás do ouvido tem uma estrutura chamada labirinto, que nos dá a capacidade de organização no espaço. Ou seja, você tem equilíbrio graças ao seu labirinto. Se inflama a articulação temporomandibular, inflama o labirinto, você perde a sensação de equilíbrio, parece que o mundo está girando. A maioria das pessoas chamam isso de labirintite. Não é um problema no labirinto, às vezes é um problema na articulação temporomandibular. Interessante isso, né? E o zumbido, aquele zzz, ou zumbido mais grave, né? Podem ser também problemas nessa articulação. Incapacidade de abrir a boca. A pessoa abre a boca só tentando. Vai no dentista, o dentista fala, abre a boca, mas não consigo abrir a boca. Ou vai morder uma coisa grande, uma maçã, não consegue abrir a boca. Principalmente se você tinha uma amplitude de abertura de boca maior e aí passa a não ter. Tudo é interessante porque na saúde é importante a gente ver a evolução das coisas. Uma coisa é aquilo que você tem desde que você nasceu. Desde que você nasceu eu tenho uma abertura X de boca. Ok, aquilo pode ser a sua constituição. Mas se você mordia uma maçã com facilidade e começa a não morder, presta atenção, porque essa evolução, a mudança de um estado normal que havia anteriormente, pode ser um dado de que, opa, tem um problema. Dor no pescoço, a TM dá muita cervicalgia, dor no ombro. Aliás, uma coisa está ligada na outra. Muita tensão também, tensiona o ombro, tensiona o pescoço, tensiona a mandíbula. Aí a articulação sofre. Uma coisa está interligada à outra. Você pode ter uma dor aqui causando uma dor no ombro, ou você pode ter uma tensão no ombro que acaba interferindo na articulação temporomandibular. O corpo é um todo, né? Isso é legal, por isso que é bacana a gente saber como é que ele funciona. Enxaqueca, gente, é o sintoma mais comum de ATM, é enxaqueca, é dor na cabeça. As pessoas às vezes passam anos andando de lá para cá, pensando, enxaqueca, por que eu tenho enxaqueca? Sem avaliar essa questão da articulação. Um dos sintomas mais relacionados à enxaqueca são problemas na ATM, ou seja, são as DTMs, as disfunções. Ok, uma gama de sintomas, que você pode ter um ou outro, uma coisa suave, preste atenção. Quais são as causas? Então a gente já viu que a articulação é o osso da mandíbula, o osso temporal, o osso da mandíbula, então tá aqui, e eles articulam. Quando você abre a boca, quando você fala, quando você mastiga. Causas. Por que a minha articulação temporomandibular estraga, degenera? Por que ela fica ruim? O mais comum é desalinhamento de dentes. Você foi lá, fez uma restauração no dente, o dente ficou mais alto. Não fez um ajuste oclusal adequado. Aí aquela altura do dente começa a atrapalhar a sua mordida e a articulação começa a tentar se ajustar a isso. Então a coisa mais importante é ir no dentista, alinhar esse dente, fazer o que a gente chama de ajuste oclusal, checar isso. Algumas pessoas também perdem alguns dentes, então demora para perder um dente, teve que arrancar ou por um motivo ou por outro, e aí aquele vão também fica um desnível. Às vezes a pessoa vai fazer até um implante, o implante demora, não pega, fica uns 6 meses ali, e esse desnível faz com que a articulação tenha que se ajustar e ela se desorganiza. Muito importante isso, falta de dentes, tá? Vícios mastigatórios. Tem gente que tem mania de mastigar só de um lado, ou só na frente, ou só atrás. Por quê? Às vezes machucou, ficou um tempo sem o dente, ou está ainda sem o dente, então só faz força de um lado, aí essa articulação trabalha, aquela outra não, faz um desbalanço também. Mascar chicletes, tem gente que masca chicletes o dia inteiro, isso é um super desgaste da articulação, porque você está solicitando o dia inteiro, né? A gente não é feito para ficar mastigando o dia inteiro, a gente é feito para mastigar comida e engolir, ok, parou de mastigar. Se você curte um chicletinho, né? Primeiro, é legal esse chiclete sem açúcar, para começo de conversa, né? E segundo, mascar um pouquinho e jogar fora. Você pode ficar com o chiclete na boca dia e noite, não é bom para ATM, tá? Roer unhas.
roer a unha, ó a coisa que a pessoa tá vendo? O ajuste oclusal na roedura de unha não é bom. E outra também é que você tá mordendo uma coisa dura. Ela mordeu e puxou. Você pode fazer um tranquinho na articulação. E aí quem rói unha o dia inteiro também, né? Aí puxa, estica, puxa, estica. Roer unha também não é bom. Bruxismo. Tensão, ansiedade, uma coisa tá ligada na outra, a pessoa aperta. Apertou, ela maceta a articulação, pode ir desgastando o disco que faz o amortecimento entre a articulação, causando problemas futuros. Então, a ansiedade leva ao bruxismo ou apertamento. Bruxismo, ou você aperta ou você range os dentes, esfrega um dente. Né? Tem gente que tem um bruxismo que faz um deslizamento de arcada superior na arcada inferior. Duplamente ruim, né? Apertado, deslizando. Próteses mal adaptadas. Tem gente que usa próteses dentárias, que são as conhecidas como dentaduras, e tem ainda dentes remanescentes e essa prótese não está bem adaptada ou é nova, e aí a articulação tem que se ajustar a isso. Ou então placas mal colocadas ou aparelhos dentários mal colocados também tem que se ajustar a isso. Um dos top 5 que causa DTM é dormir de bruço. Então você está vendo a figura aí da mocinha dormindo de bruço, você dorme assim, na figura fica lindo, maravilhoso, mas na maioria das vezes faz assim, ó. Tá vendo? Então o que acontece? A sua mão ou travesseiro, ele empurra a sua mandíbula para o lado e pode deslocar a articulação. Fora que toda essa parte, o ombro, né, esse músculo que chama esternocleidomastoideu, ele fica todo tensionado, desviado. Dormir de bruço não é legal. Eventualmente a gente resolve uma DTM só mudando a posição de dormir. Olha que interessante, olha que coisa simples. Ai, não consigo dormir de outro jeito, acostumei a dormir de bruço. Consegue sim. Você dorme, tudo é uma questão de treinar o corpo, ir mudando a posição, melhor jeito de dormir, ou de barriga para cima, ou do lado, né? Mas nunca de bruço, porque aí a mão fica de um lado, a outra fica do outro, o travesseiro fica no meio, a mandíbula fica para cá, o esternocleido vira uma confusão. Enquanto a gente é jovem, tá? Dorme até pendurado, que não tem problema nenhum. Mas com o tempo, esse vício postural pode te causar problemas. Então, se você dorme de bruço e tem DTM, sugiro que você comece a trocar essa posição, que você vai sentir uma melhora. E outro hábito infeliz que muita gente tem é abrir embalagens com o dente. Então vai abrir um saquinho plástico, abre com o dente. Tem gente que quer abrir garrafa no dente. Gente, o dente não foi feito para isso, porque você faz assim, ó, você puxa, desloca a mandíbula. A hora que você puxa o negócio, você faz uma tração na mandíbula. A chance de você luxar, inclusive, é muito grande e dói. Pensa no negócio que dói. Luxar um dedinho já dói, você imagina luxar a articulação temporomandibular. E o que é pior, nem todo profissional sabe colocar no lugar, ou seja, reduzir. E você fazer sozinho é complicado. Então, assim, não abra embalagens com os dentes, nada. Mesmo que pareça suave, pouquinho, pega uma tesoura, pega uma faca, pega um abridor de garrafa. Esses utensílios foram feitos para isso. Seu dentinho é para mastigar, preserve, porque dente bom é a maior bênção do universo. Se você tem, cuida, tá? Bom, mais causas ainda. Pode ser sequela de acidente, claro, né? A pessoa teve um acidente de moto, caiu, bateu, pode ter uma luxação ou uma alteração de ATM por conta de sequela disso. Neuropatia. Neuropatia são algumas doenças dos nervos, né? Ou por diabetes, ou por alguma neuropatia genética, que tem às vezes frouxidão neurológica, a pessoa não consegue segurar, e aí fica instável a articulação. Mas são coisas mais raras, né, gente? A gente está mencionando aqui porque o nosso bate-papo hoje é sobre isso e eu quero fazer uma coisa mais ampla possível para você. Mas já são coisas mais raras, essas neuropatias, felizmente. E tem as alterações relacionadas ao hormônio, principalmente em mulheres. Tem mulher que tem dor só no pré-menstrual, por exemplo. Por quê? Porque tem falta de progesterona, tem algum desequilíbrio hormonal. A progesterona é um relaxante muscular, a progesterona é um analgésico. Então, sem ela, existe um processo inflamatório maior, a mulher pode ter
essa dor na menstruação. Então, se você tem uma dor temporomandibular só na pré-menstrual, provavelmente o problema não está na articulação, está no equilíbrio hormonal. Precisa resolver onde está o problema, né? E também algumas alterações, por exemplo, pós-parto, menopausa, situações na vida da mulher, principalmente, que mulher tem o jogo hormonal mais complexo, né? Homem geralmente tem um hormônio mais estável. Então a gente tem um processo inflamatório maior quando existem esses desequilíbrios hormonais, mesmo em fases normais da vida, como menstruação, menopausa, gestação, ok? E o que é muito relacionado às disfunções de ATM são as questões psicológicas e emocionais. Tensão, tristeza, angústia, isso tudo, né, prende na boca. A maioria das tensões você vê na boca. E isso ao longo do tempo vai apertando, vai torcendo e pode causar uma alteração grave na DTM, tá? Na ATM, né? Qual profissional devo procurar então, doutora Marta? Um cirurgião dentista especialista. Nem todo dentista é especialista em disfunção temporomandibular. Então, o nome chama DTM, né, a especialidade do dentista, DTM, disfunção temporomandibular e dor orofacial. Aqui na clínica, nós temos um especialista, um dentista especialista em DTM e dor orofacial. De tão importante que isso é, de tanta gente que tem isso. Nós temos um profissional aqui no nosso time, que a gente tem uma clínica multidisciplinar, e esse dentista trata essas dores. E precisa ser um dentista que faz um exame minucioso, que te olha como um todo, as questões físicas, as questões psíquicas, todas as outras doenças que você pode ter, que possa estar interferindo. Depois pede exame de imagem para ver como é que tá, faz o ajuste oclusal, enfim. Precisa ter realmente alguém especializado nisso, porque o tratamento é remover a causa. Não adianta, né? Tem uma historinha que é muito legal, que eu conto sempre, que é assim, uma pessoa estava rodeando um poste, à noite, um poste de luz. E aí chegou um amigo e falou, o que você está aí tocando de roda nesse poste? Ele falou, estou procurando a chave do meu carro. Ele falou assim, mas você perdeu aí? Ele falou, não, perdi ali debaixo daquela árvore. Ele falou, mas por que você está procurando aí então? Ele falou, você acha que eu vou procurar no escuro? Então assim, não adianta você ir no lugar porque está mais claro, parece que está ali o problema, porque às vezes o problema não está onde está o sintoma. A doença, anota aí, a doença nem sempre está onde está o sintoma. Se você não tem um profissional, médico, dentista, que te olha como um todo, às vezes não dá para a pessoa não acha coisa, fica, não, o problema está aqui na articulação. Não, o problema está no emocional, o problema está na maneira que ele dorme, o problema está na ansiedade, o problema está na neuropatia, enfim, né? Então, remover a causa individual. Cada um é cada um tem DTM por um motivo, tem que ver qual é o seu, avaliar e resolver isso, tirar a causa. Algumas medicações podem ser usadas, né, ou químicas ou naturais, homeopatias, florais, fitoterápicos ou remédios químicos, né, que façam relaxamento, que desinflamem a articulação, que regenerem que esse disco que é praticamente colágeno, né, e cartilagem. Então, todo esse olhar composto para poder resolver a estrutura, vamos dizer assim, nutracêuticos, não funciona muito bem. Fisioterapia, existem fisioterapeutas especializados também em DTM, porque de repente você tem que soltar ou você tem que fortalecer uma musculatura, por exemplo, você morde só de um lado, não morde do outro, tem que fortalecer o outro lado para equilibrar. Então existem fisioterapeutas, de novo, mesma coisa do dentista, nem todo fisioterapeuta trabalha com isso. Então veja se o seu fisioterapeuta, ou procure um fisioterapeuta especializado nisso. Em alguns casos, alguns profissionais aplicam a toxina botulínica, que é um relaxante muscular, né, em casos extremos, para poder relaxar quando realmente outras coisas falharam. Então a toxina botulínica é importante. A acupuntura funciona muito bem, que é uma técnica da medicina tradicional chinesa, que todo mundo conhece, que muitas vezes evita das pessoas ficarem tomando anti-inflamatórios, né, e analgésicos demais, porque a gente sabe que a longo prazo não são químicas tão bem-vindas ao corpo. Pode usar
elementos interoclusais, que a gente chama, né, que são placas, são jigs, então pode ter que usar isso, nem sempre, viu, gente? A gente fala assim, eu aperto, eu tenho que usar a placa. Às vezes a placa não é a primeira indicação, então, ou não é aquilo que vai resolver, né? Aquela história, vamos resolver o que está no problema. A placa vai ajudar dentro de um contexto e segundo a determinação do dentista que está te atendendo, porque se não é o caso de usar a placa, não precisa usar, né? Exercícios fonoaudiológicos, porque a disfunção, ela pode inclusive atrapalhar na sua fala. Você pode começar a ter uma fala embolada, porque você não consegue articular. E quem não articula bem não é entendido, né? Então as fonoaudiólogas também têm um trabalho muito importante. Você vê que o tratamento ele é multidisciplinar, né? Existem cirurgias? Existem. Cirurgia é sempre o último recurso, né, gente? E existe também a aplicação de elementos que possam melhorar o disco, mas tudo isso é invasivo, então é sempre o último recurso, a cirurgia. Quando tiver que fazer, paciência, um bom profissional fará. Se não, vamos tentar todos os recursos antes. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, manda para um amigo, manda para um colega que vai se beneficiar disso, que tem algum problema na ATM, né, que são as DTMs, as disfunções temporomandibulares. E não se esqueça de se inscrever no canal, de sugerir o canal para alguém, de sugerir temas para a gente poder falar. A gente frequentemente faz as aulas baseadas nos temas que vocês sugerem, porque o Ter Saúde é feito com muito carinho para você. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!